Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxilium Christianorum, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Marcos, esta é a segunda reunião da série Prometido, não é isso, do curso? Eu gostaria que o senhor fizesse, já que o senhor deu a reunião na semana passada, um pequeno resumo da reunião passada, porque inclusive eu não estava presente. Assim como um professor normalmente aproveita a ponta do trilho da aula anterior, o senhor Marcos vai dar essa ponta de trilho para nós darmos essas explicações nessa segunda aula. Vamos mexer o som. Salve Maria! A finalidade do curso é uma introdução ao livro Revolução e Contra-Revolução. A primeira aula, o professor Plínio explica que quando ele escreveu o livro, ele precisava remover do consciente e do subconsciente das pessoas certas objeções. E a principal objeção é esta, que a Igreja e o Estado são totalmente separados, independentes. A crise da Igreja em nada afeta o Estado, a crise do Estado não tem repercussão na Igreja. E ele mostra que isso é um erro condenado pela Igreja. E esta foi então a primeira parte da reunião. Agradeço, Sr. Marcos, as palavras iniciais que nos dão um gancho então para essa segunda reunião. Vamos ver então o que ele acabou de dizer aplicado na ordem medieval, que era uma ordem justa. Essa é a nossa tese. Esse esquema, vale dizer, foi dado pelo próprio Dr. Plínio Corrêa de Oliveira para nós fazermos apostolado, ou seja, para nós difundirmos o trabalho que ele fez com muito empenho, revolução e contra-revolução. Então, a revolução é a implantação da anti-ordem. A ordem eu busco ordem minúscula, é desordem. Ou seja, o oposto da ordem que reinou na Idade Média. Por que nós vamos ver que na Idade Média reinou ordem? Santo Agostinho dizia: a paz é a tranquilidade da ordem, e a ordem é a paz de Cristo no reino de Cristo. E a Idade Média, tanto quanto foi possível, ela procurou ser uma cópia da sociedade celestial. Hoje veremos que a ordem medieval era justa e sacral. Eu tinha falado justa, agora acrescentei a palavra, foi acrescentada a palavra sacral. Também isso futuramente veremos por que ela foi sacral. Para frente. Então vem, conceito de justiça. Muitos aqui estudaram direito ou estudam direito, tem mais ou menos a ideia normal de justiça. A palavra justiça tinha um significado mais amplo na Idade Média do que tem hoje. A tese é que esta ordem medieval era justa, mas que ordem? Nós vamos insistir nessa ordem. Esta ordem é a ordem anti-igualitária e era justa. Hoje em dia, quem vai compreender que uma sociedade anti-igualitária vai ser justa? Tanto assim que esses demagogos políticos de hoje, eles falam: precisamos de uma sociedade justa. Quando eles falam justa, quando eles falam justiça social, na verdade eles estão usando o subterfúgio para dizer igualitária. Onde haja justiça social, onde há uma igualdade completa. Então, nós vamos provar que a Idade Média, a sociedade era anti-igualitária e todo o mecanismo social era anti-igualitário, e apesar disso, e por causa disso, era justo.
O que não for isso é injusto. É ousado dizer, mas é a pura realidade. Esta é a tese, ou seja, que as desigualdades são justas e as igualdades são injustas. É uma coisa que parece até óbvio, mas é preciso dizer, tanto eles batem, os revolucionários batem pela igualdade nos dias de hoje. Um outro slide, por favor. Então, a justiça na proporcionalidade das relações humanas naquele tempo, ou seja, na ordem medieval. Então, nós vamos tomar, o Dr. Pini disse, para compreender bem isso aí, essa proporcionalidade, nós vamos tomar a ordem medieval comparada com a ordem antiga, a ordem pagã, antes da civilização cristã. Por exemplo, comparando os rituais cristãos, católicos, com os rituais do paganismo. A situação dos escravos da Idade Média, na Antiguidade, e a situação dos servos da gleba na Idade Média. Depois, as corporações de ofício e tantas outras coisas que, nas futuras aulas, serão tratadas com mais minutos. Como era na Idade Média e como era no mundo antigo. Então, vai ficar fácil de entender isso. Agora, outra tese é que a Idade Média beneficiou as classes mais modestas. Isso, hoje em dia, todos diriam o contrário. E todas as calúnias que fazem a Idade Média é exatamente por isso, que privilegiava a classe do clero, a classe da nobreza, em detrimento das classes mais modestas. Mas nós estamos tomando em comparação com o mundo antigo. Então, como na Idade Média, eles favoreceram realmente o povo em contraposição à ordem, aquele estado de coisas pagão que existia antes. A Idade Média introduziu proporção, até sublinhei a palavra, onde no mundo antigo havia desproporção. Então fica mais fácil de escalonar a sociedade, a partir do momento em que haja proporção entre uma pessoa e outra, entre uma instituição e outra, etc, etc. Para frente. Então, aqui acho que está tratando exatamente da especialização do povo, mas enfim, é de toda a questão da sociedade medieval, a especialização das funções, porque o clero tinha uma função, a nobreza tinha uma função e o povo tinha sua função. Outra razão pela qual essa ordem de coisas deveria reputar-se justa. Nós veremos algumas comparações também que ilustrarão essa afirmação. A questão dos ônus e dos privilégios. A guerra e os privilégios administrativos. Sim, existiam privilégios, existiam os ônus, mas existiam os deveres também, né? E que não eram poucos daqueles que estavam num estamento mais alto. Mais um senhor. A organização do poder judiciário. Nós estamos falando de justiça, então ele chama atenção para a organização, como era constituído esse poder judiciário. O regionalismo. O Dr. Pini, no livro, que nós também será objeto, é o objeto do nosso estudo, nós estamos fazendo uma introdução, ele prega o regionalismo, defende o regionalismo, exatamente contra o igualitarismo que eles querem impor em todos os refolhos da vida, em todas as dobras, em todos os dobramentos que há na sociedade ou na vida das pessoas e dos objetos, eles querem igualar tudo. Os costumes, na arte. O regionalismo é outro aspecto importante para a compreensão que essa ordem era justa. E, por fim, o papel do povo. O
O papel do povo aqui propriamente. A importância do povo como legislador. Quem governava, quem reinava, quem imperava era o imperador, era o rei. Mas quem legislava era, na verdade, o povo. O povo, mediante leis consuetudinárias. As leis não eram leis escritas. Até hoje a Constituição inglesa é uma Constituição consuetudinária. É aquele que vem dos costumes, das tradições, e daquilo que já foi aplicado, deu certo, então eles vão mantendo aquilo. Então, as leis eram consuetudinárias, por isso que essas leis, na verdade, eram feitas pelo povo, porque eram os costumes populares que ditavam as regras para se viver bem na sociedade. Então, isso, por exemplo, no direito do trabalho. As corporações de ofício vieram colocar ordem e justiça na questão dos trabalhadores. Era a classe inferior? Era, mas reinava paz ali naquele setor. E propriamente também os costumes para se eleger uma autoridade local, eleições municipais. Claro, se eles viviam num feudo, e ali em torno do feudo havia uma cidadezinha, então como é que se vivia ali? Como é que deveria se viver? Para administrar aquela cidade, para atender bem aquela população que vivia ali. Porque no campo, mais ou menos, cada um vivia para si. O proprietário do feudo, hoje seria logicamente a ideia de um fazendeiro, no modelo antigo aqui no Brasil, ele era autônomo ali. Ele era dono de um território, tinha recebido aquela concessão do imperador, ele tinha ali o ducado, tinha o marquesado, tinha um baronato, enfim, ele tinha ou simplesmente um senhor feudal. Ele tinha o feudo, tinha o castelo, que vai ter o seu papel importante também na formação da Idade Média, e também para a defesa dos próprios trabalhadores ali que viviam no feudo, e eles tinham que administrar aquele feudo. Então, ali que saíam as leis consuetudinárias, ali que saíam os costumes. E isso evidentemente se diferia de um outro que fazia também com o mesmo bom espírito, mas poderia fazer diferente. Então, era uma faceta ainda mais bela se fizesse um somatório disso, que era um reino, que era um império. Outro slide. A sociedade feudal. Então, a sociedade... Pelo seguinte, porque veja que embaixo ele colocou como povo, de um lado foice e martelo, olha lá. Olha quais são os instrumentos de trabalho. E o martelo lá, é verdade. Então, é um esquerdista mesmo. Não só isso, mas os comentários também. Também, comentário totalmente. Que é o povo trabalhando, feito lá. Os outros aqui, o rei cidadão, esse aqui, nobre cidadão. Esse aqui, digamos, para segurar o vácuo ele se levantou, mas também vive sentado. Agora esse não, está malhando aí para sustentar o clero e a nobreza. Então trabalha, paga imposto a todo, trabalha para o rei nas obras e na guerra. Então é um verdadeiro escravo. Perfeitamente, está claro agora. O gráfico que o Dr. Pino mandou desenhar vem daqui a pouco. Ah, tá certo. Sociedade Medieval Católica. Esse slide é meu. Eu não quis colocá-lo porque o Dr. Pino, quando explicou isso, eu acho que as pessoas tinham mais noção, assim, conheciam um pouquinho mais de história e tinha ideia, quando eu falava estamento, a pessoa se situava, diferenciando de uma casta com uma classe social de hoje. Então, a sociedade medieval católica era virtuosa, mesmo no campo temporal, mas esse campo temporal procurava retratar, tanto quanto possível, a sociedade celestial. Por isso que
reinou paz, reinou a concórdia, reinava a ordem e reinava a paz na Idade Média. Então, a palavra estamento social certamente vem do latim stare, é a sociedade de estados, não? Em latim parece que stare é o verbo estar ou estar de pé. Mas enfim, é a sociedade de estados. Clero, nobreza e povo. Cada um tinha o seu lugar na sociedade. Um era clero, o outro era nobreza, o outro era povo. E a diferença de estamento, a sociedade estamental medieval, para a sociedade, para a classe social que vige hoje. Hoje é a base das finanças, da economia. E da casta, que a pessoa nasceu naquela casta, como na Índia, parece que até hoje existe o sistema de castas, a pessoa nasceu naquele nível social, vai morrer, do caixão até, do berço até o caixão, é uma sociedade rígida, ela não há mobilidade nenhuma, nem porque aqui, no estamento social, digamos que num feudo, tivesse lá o senhor feudal, a família dele, mas nos tempos em que, de perigo, quando o feudo era invadido por um inimigo, ou por um outro senhor feudal, ele poderia ter entre aquele pessoal que, uma pessoa entre aqueles populares que viviam em torno do castelo, que trabalhavam no feudo, que se projetasse de uma maneira especial na linha administrativa, de dar uma ideia, na guerra propriamente, brilhava pela guerra. Então, esse nobre tinha olho, ele falou, opa, esse aqui eu vou reservar para ser o auxiliar mais próximo. Então, esse como que, por um direito de conquista, ele ascendia. Ele saía, por exemplo, do trabalho manual para um trabalho mais elevado. E aí ele poderia até se nobilitar. Mas não creia que todos nobres, que a pessoa nobilitando, ele estava muito contente. Remanesceu na França até o tempo de Luís XIV, do século XVII, final do século XVII, esse sistema de estamentos. Clero, nobreza e povo. Clero muito decadente, que tudo começou de lá, da decadência religiosa. E Luís XIV quis, certa vez, nobilitar um lenhador, Maître Pinon, Dr. Daisezeno, é conhecido até da história, que era o mais antigo lenhador de França, dos lenhadores da época. E ele deu uma resposta que o Dr. Pino gostou muito. A pessoa, o mensageiro que trouxe para ele a notícia, ele disse, diga para o rei que eu prefiro ser o primeiro lenhador de França a ser o último de seus barões. Então ele deu essa resposta, ou seja, eu prefiro ficar aqui onde estou, porque estou muito melhor. É muito comum a gente visitar pessoas hoje em dia, em algum lugar, a pessoa fala assim, eu me sinto mal à vontade em tal ambiente, não me sinto bem. Por quê? Ele não nasceu, ele não tem educação, ele não tem a cultura para estar naquele ambiente. Portanto, ele não se sente à vontade ali. Então, o normal é que um casamento seja homogêneo, a pessoa case com o seu vizinho. Então, lá, eu sou um pobretão, mas ganhei dinheiro, eu vou casar com uma mulher riquíssima ou nobre, que não tem proporção, esse casamento não tem chance de dar certo. E se der, digamos assim, que se casarem, tiver os filhos vão ser bipolares, vamos dizer assim, porque tem um lado do sangue dele que vai puxar para um lado, o outro para o outro, e assim por diante. Então, tudo isso deve ter proporções, e a Idade Média fez exatamente isso. Então, não sei se ficou clara a ideia de estamento. Ele é mais rígida do que a classe social hoje, que ele é muito boa, mas menos rígida do que uma casta, porque da casta não pode sair nunca, e do estamento podia sair pelo direito de conquista. Né? Uma coisa é o direito de nascimento, que todos tinham.
Mas poderia ser degradado também, caso fizesse um ato vilão, um ato ignóbil. Mas enfim, passa. Olha, conquista não financeira, né? Conquista Não, dignidade. conquista heróica. Conquista do campo de batalha, ou algum fato administrativo, Conquista de dignidade. ou na ciência, exatamente. Algo que honrava, que era digno dele. Então, na Idade Média não havia eclodido ainda a Revolução. Nós estamos tratando da Revolução que fez destruir a Idade Média. O que nós vamos chamar de Revolução, só para lembrar, acho que ainda não está definida, vai ser definida mais adiante, é o mal organizado. Porque o mal existia também na Idade Média. Não vamos crer que não existia mal nenhum, havia o pecado original, e então o mal existia. Mas era um mal que era controlado. Aqui não, ele, depois que se organizou, o Dr. Plínio falou, o mal organizado eu vou chamar de revolução, para cunhar uma palavra para definir bem o que é esse mal organizado. Então, maçonaria, judaísmo, todos esses ismos aí que tramam contra a civilização cristã, contra o nome cristão, fazem parte dessa revolução. E, então, os 10 mandamentos eram cumpridos, ou quase inteiramente cumpridos, na medida em que os homens cooperavam com a graça, aceitavam aquele Estado criado pela Igreja Católica e pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitava-se a hierarquia facilmente. É como, isso foi lá na minha roça, lá você pega aqueles dois lá, o Prego e o Zé Prego e o Oliveira. Eles nasceram para servir. Meu pai tinha um outro lá, o pai da Lurdinha, e dizia, se eu der para ele uma propriedade de 50 hectares, ele vai morrer de fome, ele não vai saber trabalhar aquilo, não vai ter condições de trabalhar. Eu tenho que orientá-lo, ajudá-lo, fazer para ele, senão ele não vai fazer. Porque não nasceu para aquilo. Então as pessoas aceitavam isso de bom grado. Hoje, até o Sobax falando com ele, nem nos cemitérios respeita a hierarquia. Você vai no cemitério aqui da Parque da Colina, você não vê acho que nem mais cruz lá, aquelas plaquinhas assim, um nível do chão, com grama, você olha, é um campo. Aí só para procurar, você tem que remover a grama para ver o nome da pessoa naquele local. Então, é a igualdade implantada até nos cemitérios, eles não admitem uma desigualdade. Poderíamos até ter acho que eu peguei uns slides aí, mas não consegui colocar aqui. Por exemplo, o cemitério, aqueles cemitérios antigos, tem um cemitério famoso em Gênova, em Salzburg, eu vi um cemitério lindo. Em São Paulo aqui, o cemitério da Consolação, que muitos conhecem. Aqui o do Bonfim também, né? O do Bonfim, aqui, que praticamente todos conhecem. E o cemitério do Parque da Colina, é só comparar e ver. Um se chama Bonfim e o outro chama Saudade, da Santa Efigênia, né? Então, esse da saudade parece que é só, não existe alma mais, é só a saudade afetiva de um parente, de um amigo. E o outro não, a pessoa morreu, esperavam para ele um bom fim. Até os nomes eram escalonados. Isso é um resquício da Idade Média, nem de longe era a Idade Média, mas enfim, apenas para ilustrar. Então, a inveja, que é a causa da igualdade, sobretudo, e o orgulho, não, a inveja, era atenuada pela virtude. Porque hoje a pessoa invejosa ela é revoltada. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele tem um carro bom e eu não tenho? Por que ele come tal coisa e eu não como? Por que ele tem uma casa boa eu moro na favela? Então, ele não entende aquilo, não há uma explicação para ele por aquilo. Ele não nasceu, não foi formado. E também as pessoas da classe alta, que representam de algum modo a classe social mais alta, eles não dão exemplo moral, exemplo de dignidade, de compostura. Isso faz com que as pessoas fiquem olhando só para o campo material, fiquem revoltadas. Então, na sociedade
medieval não. A virtude prevalecia e a sociedade, então parecia mais uma sociedade celeste do que propriamente uma sociedade terrena, onde os homens na Terra sentiam os efeitos do Sol. O Sol, pelo fato de ser Sol, ele prejudica, por exemplo, os outros astros, porque eles são menores do que eles, ou têm menos brilho do que ele, para nós que olhamos aqui da Terra. Os efeitos do Sol, eles são benéficos para todo mundo, para toda a criação, para toda a Terra. O Dr. Pim deu esse exemplo, eu guardei, gostei muito. Ele é tão benéfico para os mares, né? Para a Terra, mas também ele é benéfico para os animais grandes, as coisas de grande proporção e as pequenas. Uma borboleta, por exemplo, ela se beneficia da luz do Sol. Um colibri se beneficia da luz do Sol, assim como um elefante, um leão, enfim, tudo para fazer a fotossíntese, né, Celso, que foi o seu flash aí do carbono, que faz tudo na vida, que cresce, não sei o quê. Enfim, tudo é importante. O grande não esmaga o pequeno. Nós devemos ter bem nítido isso aí, para compreender que o medieval tinha essa ideia. Pelo fato dele ser uma elite, pelo fato de ele ser nobre, pelo fato de ser um bispo, um cardeal, um papa, ele não vai esmagar o pequeno. Pelo contrário, a tendência dele é ter misericórdia, ter bondade, ter ternura em relação àquele que é menos. Eu falei outros minerais. O diamante vai invejar a esmeralda? Cada qual no seu lugar. Não tem razão de ser. Não, eu prefiro. Bom, é uma preferência sua, mas entre eles lá, no reino mineral, quer dizer, um coexiste com o outro ali sem dúvida nenhuma. Os vegetais, um carvalho, é lindo o carvalho, enorme, potente, vigoroso. Depois um miosótis, cada um é o que é. Uma sequoia com a roseira, um colibri com a águia. Eles vão se comparar? Não se comparam. Nós falamos há pouco aqui na sua festival a respeito de se comparar. Tem uma empregada lá na fazenda, muito simples, mas ela vive lá atualmente, foram morrendo os outros e ficaram os velhos, ela vive sozinha e tem uma filha que mora perto, mas só. A minha irmã chegou um dia, não é contra-revolucionária, ela me disse, a Lourdes é feliz, muito feliz, está sempre contente. E uma das razões, ela me falou, tomou a iniciativa de dizer, ela não se compara, não tem mulher na região para ela se comparar com ninguém. Então ela sai dali, vai lá, raramente vai à cidade. Então, o fato de não se comparar ajuda muito. Por quê? Está inteiramente contente com aquela situação em que ela está colocada na sociedade. No reino dos animais, o nacional, o leão e o esquilo. Há uma diferença enorme. O leão, o esquilo é esquilo, cada um leva a sua vida e assim vai. O homem medieval, cada qual no seu estamento próprio, inteiramente contente, não está invejando o outro. Né? Eu faço o mesmo, outro eu faço cadeira, e daí? Eu faço o mesmo, você faz cadeiras, eu posso fazer mesas e cadeiras, e assim convivermos muito bem socialmente. Portanto, conformidade com a ordem criada. Aí vem a revolução e rompe com essa ordem criada. Aí sim, aí vai virar o caos, né? Aí vai virar a perfeita confusão como nós vivemos hoje, onde quando ninguém está contente, todo mundo revoltado, todo mundo sente uma falta de ar, mas não sabe onde procurar porque ele perdeu a noção de sacralidade, ele perdeu a noção de Deus, da Igreja Católica. Mais um outro slide, por favor. Agora sim, esse é que o Dr. Plínio fez, não é isso? Agora é velho, sociedade feudal, clero, clero, nobreza e povo. Então aqui tem entre os nobres já uma subdivisão aqui, suzeranos, vassalos. E aqui tem os servos e os vilões. Vilões aqui, só para chamar a atenção, não é o vilão como nós falamos hoje, é os que moram na cidade, nas vilas. Aí eu chamar de vilões.
essa ideia a palavra vilão tomou uma conotação, sobretudo na língua portuguesa, das outras eu não sei, mas de vilania, de baixeza, de coisa prosaica, o que for. Vamos lá. A primeira classe da sociedade medieval é o clero. Por que o clero? Porque ele cuida daquilo que é mais importante, que é a salvação das almas, o culto a Deus. Simples. O medieval aceitava isso. Ele tinha um espírito católico, tinha um espírito da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era sacral, ele era respeitoso, ele era admirava sobretudo. Não era um homem voltado para si, nem para seus interesses imediatos. Ele procurava, sobretudo, aquela perfeição evangélica, o reino de Deus e a sua justiça. E Deus o compensava por acréscimo com as dádivas que ele concedia mesmo ao povo. O clero, além do culto a Deus, além de cuidar das almas, ele cuidava de um setor importantíssimo da sociedade, que era a educação e a saúde. Hoje qualquer país tem nesses dois campos um ministério não pequeno. Aqui no Brasil parece que são mais de 300 mil que cuidam do Ministério da Educação. Olha que educação o povo brasileiro tem, para ficar só nisso. E da saúde, também não sei quantos, doutoral, o senhor que é médico, alguém tem ideia de quantos Ministério da Saúde? Ixi, vão ser milhares também. Centenas. Enfim, Centenas. não? Milhares. Não, mas contando com todo o corpo de Centenas trabalho. de milhares. Ah, centenas de milhares, tá. O Celso, que é filho de farmacêutico, irmão de médico, deu aí, são centenas de milhares que trabalham nesse setor da saúde. E isso o clero se responsabilizava. Então o clero não trabalhava, o clero não tinha ocupação, era aquele revolucionário que fez aquele triângulo que disse que trabalhava para sustentá-los, não. De jeito nenhum. E depois vamos ver também o verdadeiro povo como era. Para frente. Ah, esse aqui. Está até em inglês, o doutor deve ter escrito em português. Social Order in the Middle Ages. Então, clero, nobreza e povo. Aqui, o doutor Pírio diz, havia, porque na verdade existe na Igreja Católica papa, bispo e sacerdote, padre. Essa é assim, três categorias. Mas no clero, para mais bem copiar a sociedade celestial, eles também fizeram coros, fizeram uma hierarquia. Então, isso aparece nos símbolos. Isso aqui é o símbolo do patriarca. Olha sobretudo essa franja aqui, ao chapéu cardinalício, né? E com quantas bordas aqui? Pode botar verde, tem essa cor. Depois dá os patriarcas. Depois o vermelho, também não sei quantas bordas, está um grauzinho, isso aqui graus de dignidade, de honorabilidade dentro da igreja. Não quer dizer que um patriarca é mais do que um cardeal, um arcebispo. Não. Normalmente eles são, ou é o papa, ou é bispo, ou é um padre. O padre pode ser até um cônego. Mas o bispo, daqui para cima, todos são bispos. Mas eles fizeram essas diferenças para enriquecer a ideia de proporcionalidade, para não ficar uma coisa lá em cima e depois a outra cá embaixo. Isso é ruim para a sociedade. Você cria só a classe dos ricos, a casta dos ricos, depois a casta dos pobres. Aí fica muito mais fácil a pessoa se revoltar. Na medida que essa distância for diminuída, vai ficando uma coisa mais fácil de ser entendida. Os arcebispos, bispos, cônegos e padres.
Então, essa hierarquia aqui é honorífica, mas na verdade é o Papa, o Bispo e o Padre. A nobreza, mesma coisa. Então tem o Imperador, eles escalonaram o Rei, o Duque, o Marquês, o Conde, o Visconde e o Barão. Paulo, só uma detalhe. O Papa acima dos dois, não só do clero. Ah não, o Papa está aqui. Perdão. Acima dos dois, na nobreza também. A chave espiritual, que é a dourada, e a chave Temporal. de prata, que é a temporal. Então, ele reina aqui e reina para cá. Tudo bem, certo? A chave temporal, perdão. É isso mesmo, Celso. Então, ele está acima. Aqui o clero, essa política está aqui nesse nível mais baixo do que o Papa. Mas, enfim, para... O Papa acima de tudo na Terra. Exatamente. Podia ter... Sim, se eu fosse fazer o gráfico, eu faria mais assim. E depois o povo. O povo é a burguesia, que normalmente trabalha com a cabeça. Eles são industriais, eles são comerciantes, e os artesãos e os camponeses. Os artesãos podem trabalhar numa vila, numa cidade, num feudo, poderia ter os artesãos, e os camponeses que plantam, criam, etc. Essa é a ordem, essa foi feita pelo próprio Dr. Primo, é muito bonita. O que representa isso aqui, Solarcos? Essa figura aqui. Parece uma garrafa, uma jarra. Sim, O Papa, mas o clero. esse Papa, Mas por que dessa forma, o senhor não sabe? ali, como... Tentou imitar uma torre de Nepal, né? Tentou imitar uma torre de Nepal, só para dar uma Não entendi muito bem a figura, mas enfim. Por que tem aquela O forma? gargalo o gargalo é divino, o meio da garrafa É a o nobreza. clero, os nós, etc. E a base da garrafa é o feudo com o povo. Eu pergunto por que a garrafa aí? Eu acho que por causa do gargalo ali, né? Para dar uma sensação de unidade. Essa prata pega muito barato. Não é bem garrafa, não. Enfim. É mais bem uma torre, usa mais tempo. Não um triângulo. Enfim. Pô, Não é Paulo, Isso é mais ilustrativo. é só para esclarecer, o Dr. Pires deu uma ideia e pediu aos que entendem que fizesse o desenho. O desenho não é dele. Tá. Isso é que é... Entendi. Mas os amigos aqui, por exemplo, podem se estar inspirados em fazer um desenho mais perfeito. Não tem problema Aventurar nessa nenhum, entendeu? interpretação. Pode fazer o melhor, Walter. Não posso não. Essa tecnicamente está Muito bem feito e muito eu bonito. Muito Colorido, está muito bem feito. Acho que foram os americanos que fizeram isso aí. Para frente. Aqui está só a diferença é espanhol. Mudou de língua, senhor Marcos. De inglês passou para o espanhol. Em português meu não tem. O Papa que é o rei da igreja. Isso é para explicar isso aqui. Essa tiara. Tiara, quer dizer, três coroas. São três coroas. A primeira delas é o poder espiritual. O segundo, o poder temporal. E o terceiro é o poder dos estados pontifícios, que a igreja tinha um território. Até Garibaldi, Ainda até hoje, só que o Vaticano diria. ficou o Estado do Vaticano, mas é considerado um poder de Estado. O Papa é um chefe de Estado, tem os presentinhos. Então aquela tiara que Paulo VI lá renunciou. O Papa agora não foi, Paulo VI desprezou. Paulo VI não usou mais. Não usou mais. Acho que usou no dia da coroação e depois desprezou. Ele nunca mais usou a tiara. Ou seja, o fato de não usá-la quer dizer, ele renuncia os valores representados por ela, pela coroa.
Então ele renuncia praticamente ao poder espiritual. Ainda que ele queira, não fez isso, mas ainda que ele quisesse, ele não poderia ter feito. Se fez, fez errado. Ele renuncia ao poder temporal sobre a sociedade e renuncia ao poder sobre até o Estado Vaticano. O Estado Vaticano fica. Mas ele, em princípio, renunciou. Isso aí é democracia, amanhã se elege quem vocês quiserem, isso aí não representa nada. Nenhum outro usou mais, né? Não. Ou seja, vão referendando esse erro para até que surja um dia, não espero que não esteja longe, que recomponha tudo isso. Outro. Isso nós vimos. Já vimos. Aqui uma diferença que é importante. Clero secular. Os senhores já ouviram falar clero secular e clero regular. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? O clero secular é aquele que depende diretamente do bispo. E regra, o padre regular é aquele que pertence a uma ordem religiosa, ou seja, franciscano, dominicano, jesuíta, carmelitano, enfim, ele depende do provincial, em alguma medida do bispo, mas relativa. O bispo aqui de Belo Horizonte, ele manda no clero secular. O clero regular, ele não pode fazer tudo o que ele quer, não. Eles têm que seguir bastantes regras, certo? Isso também até parece da sociedade temporal. Num feudo, por exemplo, numa determinada região antiga, por exemplo, da Espanha, ainda que o rei quisesse passar por lá, teria que pedir permissão ao burgomestre, ao chefezinho de estado local, para ele poder passar, porque era o privilégio que ele tinha. Em Londres, até hoje, a rainha falecida, o rei que tem um setor da cidade, que ele não entra sem permissão. Olha aí. Ele conhece o dragão lá no meio da estrada. O Walter conhece bem Londres, conhece bem Inglaterra, é estudioso. Ele está dando um exemplo muito bonito, que até hoje é uma região de Londres em que a rainha, para entrar, ou a rainha ou o rei, para entrar precisa de autorização. Adiantei muito. Clero secular submetido ao rei, clero regular, ordem geral. Então tem o geral dos jesuítas, o provincial é aquele que cuida de uma região menor, o superior, que é o local, os padres e os irmãos leigos. Essas ordens religiosas comportam isso. Vê que é tudo hierarquizado. Eu nunca entendi isso, eu aprendi hoje. Hoje? Eu nunca consegui entender esse negócio. Sempre a gente aprende alguma coisa. Sim, tá vendo? Aqui eu aprendi. Ele aprendeu hoje isso aqui. Aqui não tem caminhada. Nasceu sabendo, não é? Graças a Deus. Aqui não tem caminhada. Mestrado em Idade Média. Mestrado em Idade, ele tem mestrado em Idade Média. Então você podia dar aula aqui, ó. Não? Vamos lá. Vocês já viram, não? A igreja tem hierarquia eclesiástica que se compõe apenas de 3 graus. Isso que eu falei antes. É o Papa, o Bispo e o Pároco. Esses são, propriamente, os hierarcas que têm jurisdição dentro da igreja, certo? Jurisdição nós vamos ver daqui a pouco, se ainda não vimos. Acho que não. Para frente. Graus de honra. A igreja elaborou uma porção de graus dentro dessa hierarquia. São aqueles que nós vimos. São matizes honoríficos dentro desses graus. E esses matizes honoríficos são os que o povo vê. Ele vê o patriarca, ele vê o cardeal, ele vê o arcebispo, o côrego, o maçom. Então, aquilo tudo é proporcional para ele, tudo é motivo de admiração para ele, inclusive para ser uma cópia também na vida temporal. Para frente. A nobreza constituía a segunda classe na ordem medieval e tinha uma hierarquia muito parecida com o modelo ideal de organização, isto é, o clero. Muito parecido, tanto quanto, e o clero, por sua vez, tinha uma
tanto quanto pudesse ser parecida à ordem celestial. Então vem a ordem aqui. Quantos slides faltam? Quantos slides faltam? Qual o número aí? 11, falta 11. Falta? 11. Faltam 11 ainda. Quanto tempo temos? Tem que ir lá pra Meio-dia e 5. E o texto? Mas ainda dá para ver, na ordem feudal, essa hierarquia importava-se como uma jurisdição. Na ordem feudal, essa hierarquia importava em jurisdição. Uma jurisdição política até militar, comportando uma certa autonomia do feudo, mas havia uma jurisdição, poder de um Estado decorrente de sua soberania, para editar leis e ministrar justiça.